Salmo 108, eu vou ler na Almeida, Revista e Corrigida, porque nessa versão usa uma palavra que eu acho que foi muito feliz aqui o tradutor. Diz assim: preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Eu vou explicar o contexto e depois a gente continua lendo. Quero ler até o final. Mas às quartas desse mês de agosto, nós estamos aprendendo sobre gratidão. E hoje, a ênfase da gratidão é a gratidão que brota de um coração humilde. Um coração humilde que consegue reconhecer a sua pequenez, a sua limitação, a sua necessidade diante das adversidades da vida. Esse coração se faz humilde, ele é mais grato. Um coração humilde pertence a uma pessoa grata. Geralmente é assim. E aí o Davi está aqui num momento difícil da vida dele. Davi, você sabe, venceu o gigante de Gate, Goliat, né, no original, mas transliteramos como Golias. Ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante, e ele foi lá. Saul ofereceu a armadura, mas ele era bem menor do que Saul. A Bíblia diz que Saul era o maior, o mais alto homem em Israel. A Bíblia diz que todos os outros homens, o maior batia no ombro de Saul. Então é lógico que Davi, sendo jovem e não tendo a estatura de Saul, a armadura de Saul ficou enorme para o Davi. Ele não conseguiria caminhar nem com aquele peso, não conseguiria andar. Então ele vai do jeito que ele estava acostumado. Vai com a sua roupa, pega ali algumas pedras no rio, e com sua funda, você sabe, ele acerta a testa do Golias. O Golias cai, ainda vivo, e ele vai lá e com a própria espada de Golias, ele então corta a sua cabeça e Golias morre. Quando eles voltam dessa batalha, e a notícia se espalha de que Davi havia vencido o gigante, diz o texto que o pessoal ali naquele arraial onde eles estavam acampados ao redor do exército de Saul, o pessoal e principalmente as mulheres inventaram uma musiquinha. Devia ser Natália o nome da menina que inventou a música lá. E a musiquinha era: Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Tipo assim, Saul matou um monte, Davi matou geral. Quem é o rei? Saul é o rei. E o que é que o povo está cantando? Tem um jovem, desconhecido, inexperiente, não é soldado, ele cuida das ovelhas do pai dele. E ele teve maior êxito, maior sucesso do que o próprio rei, que é muito grande e forte. Isso gerou no coração de Saul inveja. E daí para frente você conhece a história. A filha de Saul tem um negócio lá com Davi. Saul, querendo matar Davi, dá a ele aquele desafio, né, de pegar os prepúcios dos filisteus. Saul pede uma quantidade, ele traz muito mais. Saul fica sem saber o que fazer, achando que ele iria morrer. Porque todo mundo sabe o que é prepúcio? Nem todo mundo. Levanta a mão quem não sabe o que é prepúcio. Os mais jovens não sabem. Vou explicar para vocês. Molhar o bico que essa explicação é complicada. Você sabe que o órgão sexual masculino, chamado pênis, na ponta tem a glande.
tem uma pele que cobre a glande. Essa pele é o prepúcio. É o que era cortado dos judeus em sinal da aliança de um bebê aos 8 dias de vida. Ok? Saul vira para o Davi e fala: traz para mim 10 peles da glande de 100 filisteus. Como que Davi vai arrancar um pedaço da pele sem matar o cara? Então, na verdade, o que Saul estava dizendo era: vai lá e mata 100 filisteus. Aí Davi mata 300. Chega com aquele saco de pele e joga e fala: tá bom assim? E blá, aquele monte de pele cheio de sangue. E Saul, misericórdia, achei que ele ia morrer lá. Além de não morrer, ele ainda fez muito mais do que era necessário. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: sejam firmes, constantes, sempre abundantes. O que é abundância? Fazer mais do que o necessário. É isso que Davi estava demonstrando. Eu não faço só o que me foi pedido. Se eu consigo, então eu faço além. Eu faço o meu melhor, porque é isso que agrada a Deus. E aí, Saul viu que não tinha jeito, deu a filha em casamento, e na noite de núpcias, Saul então armou, e numa armadilha tentaram tirar a vida de Davi. Davi, muito esperto, saiu e fugiu. E aí foi uma longa saga em que Davi foi fugindo de Saul, e Saul, com alguns soldados, andou por vários dias, talvez meses, tentando achar Davi para matá-lo. Os eruditos discordam uns dos outros, mas a maioria dos estudiosos concordam que esse salmo foi escrito nesse período. Davi está fugindo de Saul, se escondendo de caverna em caverna, de vila em vila, rodando para aqui e para lá, acordando muito cedo para poder fugir, aproveitar a luz do dia, e dormindo em lugares escondidos, protegidos para não ser morto. Nesse processo ele tem a oportunidade de matar Saul, mas ele não faz, demonstrando sua dignidade. E ele continua fugindo, e eu quero crer que ele escreveu essa poesia nesse momento. Então o que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é Davi, em fuga, com medo de morrer, dentro de uma caverna, ele começa a compor essa música. E a música começa desse jeito: preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Às vezes a gente acha que para louvar a Deus, a gente tem que preparar a nossa voz. Preparada está a minha voz, louvarei ao Senhor. Preparado está meu violão, afinadinho, tudo certo, vamos lá? Vamos louvar. A gente acha que a gente precisa preparar os instrumentos, e Davi está dizendo: não, só tem uma coisa que precisa estar preparado. Para louvar o Senhor, é o coração que tem que estar preparado. De nada adianta ter o violão preparado e o coração despreparado. De nada adianta ter a voz preparada. Olha como é afinado, olha como tem uma sustentação, olha como tem um alcance, tessitura. Ai, que voz linda! Não passa do teto se o coração não estiver disposto a adorar. Portanto, a primeira coisa que Davi nos ensina aqui, sobre termos um coração humilde e isso gerar gratidão, é que quando o nosso coração, apesar de preocupações, apesar de perigos, porque ele não está comemorando aniversário. Hoje é meu aniversário, vou receber meus amigos, vou fazer um churrasco, vou louvar o Senhor. Não, ele está fugindo para não morrer.
dentro de uma caverna escura, fria. E ele diz assim, saltério e harpa. Claro que isso é poético, né? Mas é como se ele estivesse dizendo, acorda, saltério, né? Geralmente de 10 cordas. Acorda, harpa. Seriam os instrumentos menores. Bem provável que Davi não tinha nenhum desses instrumentos lá, mas o que ele está querendo dizer é, eu não vou esperar o dia amanhecer para louvar o Senhor. Eu vou acordar o saltério, eu vou acordar a harpa e vou louvar o Senhor antes de amanhecer. E a segunda frase do segundo verso ele diz, eu vou despertar o dia. Não é o dia que vai me acordar para eu louvar, não. Eu vou acordar o dia, porque ainda que não seja de dia, eu vou louvar o Senhor, não importa a circunstância. Tem uma expressão que o pessoal diz que rapaz, tem dia que parece noite. Já ouviu isso? E existem momentos nas nossas vidas que parece que está de noite. Falta a luz, falta a orientação, falta o calor. E é lógico que o dia traz muito mais segurança para o nosso coração do que a noite. Agora mesmo, eu estava saindo de casa e o portão lá estava meio... Já mandei para o Jairo um vídeo. E ele vai que... e não abre. Aí ele vai que vai abrir e não abre. Aí eu, misericórdia. Ainda bem que eu ando adiantado. E aí eu tive que ajudar o portão. Aí eu falei, bom, ele não vai abrir sozinho. Aí eu fui ajudando. Aí ele abriu. Beleza. Acho que muito frio, o motor estava com preguiça. Aí o portão ficou aberto, eu voltei, entrei no carro, dei ré. Quando eu saí da garagem, 4 caras. Tudo encapuzado. Aí eu falei, eita, é agora. Só que não era nada demais, é porque está muito frio em São Paulo. E qualquer pessoa que você encontrar na rua, vai estar todo mundo encapuzado mesmo. Só que eu gelei. Aí falei, misericórdia, até esse portão fechar, esses caras vão fazer o que eles quiserem aqui comigo. Aí eu fui fechando o portão, aí já fui abrindo o vidro, e aí, mano, boa noite. E aí, beleza? E o portão devagar fechando, e eu, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Se fosse de dia, eu não ficaria com medo. Porque daria para ver melhor quem eram os caras, daria para entender melhor a situação. Agora, tudo escuro, um frio danado, todo mundo encapuzado, a gente não sabe o que é que vem de lá, a gente fica com medo. O que Davi está dizendo aqui é, ainda que esteja de noite, ainda que estejamos em perigo, ainda que o nosso coração esteja agitado, nós não devemos temer, porque quem guarda a nossa vida é o Senhor dos exércitos. Eu vou acordar antes do dia amanhecer. Eu vou acordar o dia. Eu vou acordar os instrumentos. Eu vou louvar o Senhor entre os povos. E a Deus cantarei salmos entre as nações. Verso 3, Davi está dizendo, um coração humilde e grato entende a necessidade da evangelização. Então, em primeiro lugar, um coração grato, ele tem o desejo de adorar a Deus. Em segundo lugar, o coração grato, ele tem disposição para acordar a Deus. Ele não é preguiçoso, ele começa antes do dia amanhecer. E em terceiro lugar, ele está dizendo, um coração grato sente o desejo de falar de Deus para todas as pessoas. Davi está dizendo, eu estou fugindo, e na minha fuga eu estou passando por várias nações. Quer saber? Já que eu estou passando por várias nações, eu vou falar de Deus para todo mundo. O que Davi está dizendo é, eu estou aproveitando a minha situação adversa para honrar o nome de Deus.
Tudo bem que eu estou fugindo, tudo bem que eu estou com medo, tudo bem que eu estou numa situação extremamente complicada, mas isso não vai me impedir de falar de Deus para todas as pessoas. Eu estou num momento muito difícil da minha vida. Como é que eu vou falar de Deus para alguém se eu estou nessa situação tão difícil? Eu vou falar o que para os outros? Porque se eu estivesse bem, eu falava, olha como eu estou bem. Sabe por que eu estou bem? Por causa do meu Deus. Mas e quando eu não estou bem? Como é que eu falo bem de Deus se eu não estou bem? E é isso que Davi está dizendo, e era isso que Davi estava fazendo. Não importa a minha circunstância, Deus é bom e tudo coopera para o nosso bem. Davi sabia que a situação não era boa, mas que tudo iria cooperar para o bem. Depois Davi assume o reinado, e ele tem estratégias que ele só tem vitória nas guerras. Ele vai lutar ali, ganha. Daqui a pouco o povo está invadindo aqui, ele passa por trás, ganha. Tudo quanto é povo que se levantou contra Israel, as estratégias que Deus deu a Davi, ele foi vitorioso em todas. Por quê? Porque ele já tinha rodado aquilo tudo fugindo de Saul, ele já conhecia os atalhos, ele conhecia as trilhas, as cavernas, onde que é melhor para se esconder, onde que é melhor para atacar. Naquele lugar ali dá para espremer os caras, eles não tem para onde fugir, porque ali atrás tem um monte, depois tem um rio, se eles pular dentro do rio, melhor ainda para nós. Então Davi, conhecendo a geografia do lugar, ele tinha como ter as melhores estratégias. Meu querido, quando você está passando por uma situação difícil, o que Deus está fazendo com você é, Deus está te dando o mapa de como sair dessa situação. E o que eu vou falar para os outros? Eu vou falar que quando eles estiverem numa situação difícil, que eles precisam buscar a Deus, porque só Deus tem os mapas da nossa vida. Deus, eu ainda não entendi por que eu estou passando por isso. E Deus está dizendo, eu estou te dando o mapa. E depois você usa esse mapa para ajudar outros a saírem dessa mesma situação. Nada melhor para aconselhar um casamento em crise do que um casal que já passou por crise no casamento. Nada melhor que ganhar um dependente químico do que alguém que já viveu a experiência de se libertar das drogas. É o famoso lugar de fala. Você viveu, você passou, você experimentou, você venceu, então você tem lugar de fala, você tem moral e autoridade para falar daquele assunto. Todas as nossas situações adversas servem para isso, para a gente depois ter moral para falar bem de Deus com os outros, e eles vão crer, porque a gente vai falar verdade, porque nós não ouvimos a história, nós vivemos a história. Por isso nós precisamos ter um coração humilde e grato, porque em todas as circunstâncias a gente vai sempre aprender, a gente vai sempre crescer e vai deitar e dormir tranquilo, porque o nosso Deus venceu e Ele nos fez mais que vencedores.